Boa noite, senhores. Feliz festa da Natividade de Nossa Senhora. Hoje eu queria fazer uma coisa diferente que eu nunca fiz aqui nesse canal, avaliar uma reportagem, ler a reportagem com vocês. Já que hoje nós estamos celebrando o nascimento de alguém, nada mais interessante que nós avaliemos aquela reportagem da Veja que critica casais com muitos filhos. E eu acho que não só do ponto de vista católico é interessante discutir esse tema, porque também podemos tratar da questão da lei natural, podemos falar de filosofia quando discutimos esse tema. Então, eu imagino que todos os senhores estão cientes, né? A Veja escreveu uma reportagem criticando famílias numerosas, é uma reportagem horrorosa, mas ela revela muitas coisas a respeito da ideologia prevalente, né? Eu me lembro quando eu era mais jovem, a Veja era considerada uma revista de direita, né? Nunca foi, né? Até porque essa dicotomia direita-esquerda é uma baboseira. Mas nós vamos ver isso, inclusive, nessa reportagem. Então, sem mais delongas, vamos ler essa reportagem horrorosa, né? Vamos lá. A multiplicação dos bebês de casais da ala conservadora da Igreja Católica. Eles abraçam a religião cristã, a doutrina cristã à risca, rechaçam métodos contraceptivos e formam famílias numerosas. Tem duas coisas interessantes logo de cara aqui, né? A ala conservadora da Igreja Católica. Você vê que para essa turma, né, para os inimigos e para os tolos, o mundo está dividido em duas esferas políticas, a esquerda e a direita, né? Quando eu era ateu e comecei a transitar um pouquinho mais para próximo de Deus, eu enxergava todos os problemas do mundo como sendo o problema causado pela esquerda. E você vê muito isso em meios católicos, né? Os neocons. Ah, os esquerdistas aquilo. Ah, os esquerdistas aquilo. Mas nós temos que entender que a batalha, ela é espiritual. É uma batalha entre o bem e o mal. Não é direita e esquerda, que são farinhas do mesmo saco. Então, essa dicotomia falsa aí, ela é sempre propagada por essa turma, né? Mas outra coisa interessante é isso daqui, né? Há um reconhecimento, talvez até sem querer, da autora, de que seguir a doutrina cristã à risca significa ter famílias numerosas e rechaçar contraceptivos. É isso que está dito aqui por ela. E é interessante porque muitos católicos hoje em dia, nos Estados Unidos, acho que uma grande porcentagem, talvez 90% deles, se utilizam de contraceptivos, pecando mortalmente. Também muitos protestantes, se não todas as vertentes protestantes, acham que não há problema nenhum tomar uma pílula para impedir a gravidez, né? Inclusive, Margaret Sanger, se não me engano, era protestante, né? Mas enfim, mas vejam aí, logo na entrada já dois problemas, né? Ou uma admissão interessante e um problema dessa dicotomia falsa, né? Mas vamos lá. Aí tem uma foto belíssima aqui de uma grande família, né? Momento de autoebulição, os anos 60 foram marcados mundo afora por inflamadas agitações em prol de bandeiras civilizatórias, entre elas a do avanço do feminino na sociedade. O surgimento da pílula nesse efervescente cenário foi um divisor, abrindo às mulheres a janela para uma sexualidade mais livre. Tá. Obviamente que essa mulher aqui provavelmente defende isso daí, né? Para ela, as mulheres antes eram escravas da biologia, né? Mas agora elas podiam se comportar de forma degenerada, né? Imitando assim os mais degenerados homens. Então, eu estou aqui pressupondo que é isso que ela pensa, mas não acho que esteja longe da verdade, baseado no que ela há de falar, né? Mas vamos lá. Não ter filhos passou então a ser uma escolha, passo decisivo para pavimentar o caminho delas rumo ao mercado de trabalho e uma vida com menos amarras. Aí, tá vendo? Então, para ela, o importante, né, não é a maternidade, não é criar uma família, é trabalhar e se libertar sexualmente, né? Para isso, para essas feministas aí, inclusive essa aí da Veja, isso é uma vitória, né? Então, que para nós que temos um pouco mais de entendimento,
o trabalho é uma punição divina, né? Óbvio que você tem que tentar ali gostar do trabalho da melhor maneira possível, mas as mulheres querem essa punição, né? Já não basta as punições que Eva recebeu ali por ter pecado, né, mortalmente e traído a Deus, elas ainda querem também pegar a punição que foi dada ao homem, né, que é ter que trabalhar. Mas isso para essas mulheres é uma vitória, né? E sair tendo relações com homens que as enxergam como objetos também parece, aos olhos da autora, uma grande vitória, né? Mas vamos lá. Conforme o mundo gira, a população feminina registra cada vez menos criança, uma opção que vem sacudindo as placas tectônicas da demografia e trazendo ao mundo o desafio de se repensar com menos bebês. Ok. Em meio a essa profunda mudança, uma turma que pertence à crescente ala conservadora da Igreja Católica marcha na contramão, contribuindo para manter as maternidades movimentadas. Então, olha lá, há uma admissão que há uma crescente, né, a crescente ala conservadora. Isso aí, como eu disse, isso é uma baboseira, né? Ou você é católico ou você não é católico. A questão da maternidade, você ser aberto à vida, isso é uma questão doutrinária. Não tem como você ser católico e defender o uso de pílula, tá? Você é um herético, você está pecando mortalmente se fizer uso de pílula, etc. Então não existe isso, a ala conservadora, né? Mas, de fato, a vasta maioria dos católicos desconhecem o catecismo e a sua própria fé, né, que são o que a gente chama de católicos de BGE, né? Mas o interessante é que há um crescimento, então, dessa ala conservadora. Você vê o tradicionalismo católico está, apesar dos ataques do Papa Francisco, ele só cresce, né? E as famílias tradicionais, elas são geralmente grandes, né? Porque estão abraçando a doutrina católica, né? São pessoas que abraçam de forma irrestrita a doutrina cristã, segundo a qual o tamanho das famílias é da vontade de Deus. Então veja, mais uma vez, a admissão, essa mulher feminista, ela entende mais de catolicismo que a vasta maioria dos católicos. É uma questão doutrinária, tá? E veja, e aqui eu vou fazer uma interjeição. E há uma falta de compreensão entre as pessoas que não são católicas, né? Não é simplesmente uma questão, Deus ordenou que façamos dessa forma, logo temos que fazer. Óbvio que tudo que Deus ordena, nós devemos fazer. Mas a questão da maternidade, né, de ser aberto à vida, isso aí você pode chegar a essa conclusão à luz da razão, né? É uma questão de direito natural. O fim da relação sexual é a geração de filhos, tá? E no contexto do casamento também tem um elemento de união do casal, tá? Até um biólogo evolucionista vai dizer que o sexo existe para a reprodução. Então, de acordo com a lei natural, você obstruir deliberadamente o fim de algo sem uma justa causa é imoral, né? Você está impedindo a atualização daquela potencialidade, né? Então, por exemplo, é óbvio que existem nuances, né? Toda cirurgia, ela é uma mutilação. Porém, a cirurgia feita para salvar a vida de alguém, uma cirurgia de emergência, o sujeito está tendo, sei lá, né, algum problema qualquer, é óbvio que aí o bem maior é salvar a vida do sujeito, ainda que haja uma mutilação, né? Então, por exemplo, uma mulher que está, talvez, fazendo uma quimioterapia, se utilizando de medicamentos fortíssimos, que se ela engravidar, ela necessariamente o bebê morrerá por causa da química. Então, neste caso, discutindo com o padre, haveria aí possibilidades de, não sei, não sou um padre, talvez se abster da relação, não sei como seria. Mas, de maneira geral, sem esses casos extremos, o sexo, ele tem como fim esses dois fins que eu falei, né? Então, você deliberadamente bloquear isso daí, você está agindo de forma imoral, né? Então, é algo racional, baseado na natureza humana,
que é, obviamente, criada por Deus. Então você, às vezes, conhece a vontade de Deus conhecendo as coisas criadas, né? O seu fim, a sua natureza. Então é isso daí, é uma questão filosófica, né? Não é simplesmente, tá no catecismo. Claro que está no catecismo, mas há uma razão de ser para isso daí, né? Não cabe aí, portanto, qualquer método tido como artificial para frear a natalidade, nem pílula, nem preservativos e nem mesmo a boa e velha tabelinha. Ok, veja que, mais uma vez, ela conhece melhor a doutrina católica do que muitas pessoas, né? Porque hoje em dia, principalmente aí entre os modernistas, né, se defende a utilização do Billings, né, da tabelinha, como forma de espaçar a gravidez sem nenhuma justa causa, né? Isso também, eu não vou ficar entrando em méritos aqui de ser um pecado, deveria, isso aí, obviamente, depende das circunstâncias, do conhecimento da pessoa do erro, mas essa deliberada, né, usar a tabelinha e Billing com o objetivo de simplesmente eu quero fazer sexo sem engravidar, você está basicamente pecando, né? Se for deliberado, se você não souber da doutrina, né? Então, esse fenômeno segue uma lógica antimodernidade, diz o escritor e filósofo Francisco Raso. É uma resposta radical a uma sociedade vista por essas pessoas como uma abordagem efêmera e progressista no campo sexual. Então, a Igreja Católica sempre defendeu isso, desde a sua existência há mais de 2000 anos. Então, para esse idiota desse filósofo, a doutrina perene da igreja, ela é uma reação aos anos 60. É como se, de repente, as pessoas começaram a ter grandes famílias para ir contrário aos progressistas. Olha a mentalidade dessa gente. Como se o cara, não, eu vou ter uma grande família, porque eu quero ir na contramão da sociedade moderna. Sim, algumas pessoas acordam a observar a degeneração da sociedade moderna, tá? É óbvio. Agora, dizer que ter grandes famílias é uma reação à sociedade moderna, isso aí é o de sempre, meu. Mas enfim, tolices dos filósofos, né? Certamente ateu. Os estudiosos afirmam, que estudiosos, né? Que o fenômeno é percebido hoje com frequência surpreendente entre universitários de classe média, gente bem informada, mas com convicções religiosas inabaláveis. Olha isso daqui. Eu vou fazer é uma interpretação minha, tá? Mas olha isso daí. Eu interpreto isso como sendo uma surpresa, pois o que eles esperavam encontrar? Que os ignorantes, os pobres, estariam tendo números de filhos, porque eles não sabem, né? They don't know better. Eles são ignorantes. Veja aí o preconceito, né? O pobre que tem família grande. Meu Deus, mas os universitários, indivíduos aí da mais alta classe intelectual, sendo doutrinados nas universidades com o marxismo, estão tendo grandes famílias, e não os pobres coitados lá da favela, que não, se soubessem melhor, não teriam tantos filhos, aqueles que nós temos que educar e ensiná-los a tomar a pílula para evitar essas famílias, porque eles são burros demais para compreender essa verdade. É isso que está dizendo aí. Ou assim eu interpreto, né? Então, e a crítica aí das convicções religiosas, né? Que coisa, né? Eles fazem reverberar suas ideias na caixa de ressonância da internet, onde perfis sob o guarda-chuva pró-vida ultrapassam 1 milhão de seguidores e não raro prestam o desserviço de espalhar mitos e inverdades sobre o tema. Ok. Então, Então, de acordo com essa mulher, usar o perfil sobre o guarda-chuva pró-vida. Então, o que essa mulher está querendo dizer aqui é que, tá, né, você vai num grupo pró-vida, isso aí é um guarda-chuva, isso ela tirou do inglês, tá? An umbrella term. Então, debaixo daquele guarda-chuva não tem só pessoal pró-vida, tem esse pessoal aí, ó, de direita, fascista, espalhando suas mentiras, disfarçados, né, de pró-vida. Não é isso que eles realmente querem. O que eles querem é atacar o progressismo, cara. Né? E espalhar
Desinformação, ela não vai nos dizer qual é a desinformação, mas eu imagino que seja as verdades, né? Que mulheres que cometem a atrocidade de matar os seus filhos, primeiro, né? Isso, né? Que é um assassinato, que elas entram em depressão, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos, né? Então, ela não vai nos dizer, mas é bem óbvio o que ela quer dizer, né? Pessoas famosas também dão visibilidade a esse modo de enxergar o mundo, né? Para ela é tudo uma questão relativista, né? Mas assim, né, é aquela coisa contraditória do esquerdista, né? Ateu. Ele acha que a moralidade é relativa, que o que importa é o que você quer fazer, desde que não seja católico. Neste caso, aí ela fica nervosa. Esse modo de enxergar a vida deixa de ser aí qualquer um. Passa a ser objetivamente ruim, né? E ela quer calar a boca de você. Então veja essas contradições na mente dos ímpios, né? Que colide com da imensa parcela da humanidade, há tempos adepta da ciência da prevenção da gravidez. Então agora, prevenção da gravidez para essa lunática é uma ciência. Olha isso. Uma imensa parcela da humanidade, há tempos, você quer dizer na década de 60, né? Uma humanidade que tem aí, de acordo com essa mesma pessoa, milhões de anos. Aí, recentemente, na década de 60, há tempos, né? Vira há tempos. E parcela imensa. Parcela imensa da onde? Mas, de fato, tem uma grande parcela de modernistas, de heréticos, de pagãos no mundo. Mas eles, até onde eu sei, eles ainda são a minoria, né? Sei que pode parecer anacrônico, mas somos um casal aberto à vida. Casamos um religioso, vamos ter quantos filhos Deus mandar, disse a Veja o ator Juliano Casaré, pai de 5. Parabéns, Juliano. Parabéns. Belíssima família. Aqui, ó. Belíssima família. O mais recente relatório da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que são comunistas, tá? Eles não são católicos, tá? São católicos IBGE, né? Prestam um desserviço ao Brasil, né? E à cristandade de maneira geral. Cita com preocupação a expansão de uma ala dos radicais católicos. Seriam os tradicionalistas, né? Seguir a doutrina católica é ser radical no mundo moderno, né? Que vem sendo embalada pela polarização no país. Então, de novo, né, sempre trazendo para a política, para esse povo, como não existe o plano espiritual, tudo é política, é tudo esquerda, direita, eles, eu contra eles, e assim vai, né? Nós contra eles, e assim vai, né? O documento afirma que eles pregam a demonização do catolicismo progressista. Catolicismo progressista não existe, né? Ou você é católico ou você é progressista. Isso é teologia da libertação. Esses bispos heréticos, que se não se converterem, os seus crânios pavimentarão o caminho lá no inferno. Mas é óbvio que a Veja buscaria exatamente os heréticos modernistas, né? Mas vamos lá. E se lançam em uma cruzada de difamação e de desinformação. Tá. Em relação ao quê, né? Nós não somos ditos, né? Mas certamente sabemos que é pregar a verdadeira doutrina católica que esses bispos querem destruir, né? Vejam lá aquele recentemente um bispo lá, me esqueço agora o estado, que deu comunhão para um muçulmano, né, um sheik, né? Porque ele é amigo do bispo. É uma coisa assim, um escândalo. Esse homem deveria ser excomungado e, enfim, não posso dizer aqui o que eu penso que deveria acontecer com esse povo. Uma parte dos integrantes da corrente pró-vida se situa nesse espectro mencionado na CNBB. Ok, então eles estão tentando associar, né? Ela acabou de dizer, né? Ó, tá vendo? Até os católicos detestam esse povo, eles são radicais. Aí ela coloca o pessoal pró-vida junto com isso que ela acabou de demonizar, né? Citando a escória da Igreja Católica, né? Ou melhor, esses que não estão
dentro da igreja, porque escolheram a heresia, né? Se afastaram. Embora seu discurso principal seja a questão da natalidade, essa corrente muitas vezes também se alinha às pautas de direita, inclusive na política, observa Vinícius Mérida, cientista das religiões da PUC Minas. PUC Minas, inclusive, que não é católica, tá? Então, e de fato, eu vou fazer uma concessão aqui. Tem vários católicos que têm grandes famílias, tá? E são grandes personalidades, e que são e enxergam o mundo nessa divisão aí, de direita e esquerda, né? E ficam fazendo aí, são bolsonaristas e escambau, né? São os que nós chamamos de neoconservadores, né? Esses indivíduos que ficam aí o tempo inteiro, política, 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 que estavam lá fazendo propaganda, Bolsonaro, 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 tá? Então, esses aí também estão errados, tá? Neoconservadorismo e esquerdismo são farinhas do mesmo saco, tá? Então, quando me perguntam, Rom, você é de direita, você é de esquerda? Eu falo, eu sou católico, eu não sou nenhuma dessas duas coisas, ok? Vai lá. No delicado terreno da maternidade, em que o desejo de cada um por ter filhos ou não importa o motivo, deve ser respeitado no mais alto grau. A turma contra métodos anticoncepcionais ou abortivos, para os mais radicais, desfia uma linha de pensamento que não cabe debate. Então, a mulher aqui, que está fazendo uma reportagem para ridicularizar, né, essa turma que ela fala com desprezo, somos nós que não estamos abertos ao debate, né? Assim, isso não é uma questão de opinião. Nós podemos debater para demonstrar o erro do pagão ou do herético, né? Como eu disse, pelo próprio conhecimento, sem revelação da natureza humana, você pode deduzir que o contraceptivo é algo ruim, né? É um mal, porque ele, ele bloqueia o fim do sexo, que é ter crianças, né? Então isso aí até, você pode usar até a ética aristotélica para chegar a essa conclusão, tá? Então, mas para essa mulher aí, o pessoal pró-vida não está aberto ao diálogo, né? Eu fui numa marcha pró-vida aqui na Inglaterra sábado passado, né? E óbvio que nós estávamos abertos a conversar com as pessoas para melhor informá-las. Então isso aí é mais uma vez o preconceito dessa mulher, né? E sim, as pílulas anticoncepcionais elas são abortivas, sim, né? Não é entre aspas não, tá? Elas podem gerar o aborto, sim. Não é para os mais radicais, né? Então, totalmente enviesado isso daqui, né? A pessoa que pede o debate escreve um texto completamente enviesado, né? Quem usa recursos contraceptivos artificiais fecha as portas à vida e fere a finalidade do matrimônio, que é unitiva e procriativa. Sim, perfeito. Defende a psicóloga gaúcha Geise Devi, 41 anos, que tem 6 filhos e disposição para mais. Que bom, Geise. Fico feliz. Na arena virtual, esse discurso ganha escala exponencial em perfis como o de Samia Marsili, repleto de frases de efeito. Olha aí a crítica de novo, né? A mulher não consegue se conter no ódio, né? Mulher do Ítalo Marsili, discípulo do falecido guru bolsonarista, de novo, venha com a política, né? Olavo de Carvalho, como a prole de 7 meninos, prole, né? Veja o desprezo, né? Não que a palavra em si seja errada, mas ao invés de dizer uma família, é uma prole, né? Igual um coelho, você aí se reproduzindo, 7 filhos. Olha o nojo que esse povo tem, que esse ser desprezível aí tem, né? Mas vamos lá. Ela virou uma espécie de coach de famílias numerosas, dando-nos dicas de como criar seres virtuosos, entre aspas, de novo, né? Essa mulher que não deve ter a menor noção do que é uma ética, uma vez que imagino que ela seja uma esquerdista ateia, então para ela a ética, a moralidade, ela não é objetiva. Ela é algo inventado, né? Cada um faz a sua. Desde, como eu disse, que seja católica. E ela detesta, passa a ser objetivamente ruim, né? Mas veja o tom nojento, né? É uma coisa grotesca isso daí, né? O celular, a Sam escreve em uma das postagens: o celular, as distrações e a preguiça não podem ser nossas desculpas para não fazermos o que precisa ser feito. Certamente. Mas aí uma família grande, perfeito.
O fundo teológico dessa corrente, não dessa corrente, do catolicismo, ponto, reside na encíclica Humani Vitae do Papado de Paulo VI, de 1968, a primeira vez que o Vaticano se referiu diretamente à questão da regulação da natalidade. É porque ali, naquele momento, por causa da pílula e dos anos 60 benditos, né, que é exatamente, né, no Vaticano II, inclusive toda a ala progressista americana esperava que o Vaticano fosse fazer uma concessão em relação à pílula, e isso até mostra, né, o poder, né, obviamente, do Espírito Santo, né, que apesar de Paulo VI ter sido um péssimo papa, ainda assim, o Espírito Santo não permitiu que ele fizesse algo grotesco que fosse ceder no aspecto da pílula, que seria algo escandaloso, herético, contrário à tradição da igreja, né? Então, isso aí, essa mulher, mais uma vez, ela acha que o mundo começou na década de 60, né? Ela achar que a posição católica contrária à contracepção artificial aí, né? Ela começa com essa encíclica, isso mostra uma completa falta de noção histórica, né? Todos os santos já escreviam sobre isso. Não existia a pílula, mas pessoas tentando impedir a gravidez existe desde que o mundo é mundo. E a igreja sempre foi contrária a isso, né? Olha para você ver a mentalidade desse mundo. É outra coisa que acontece também nessa turma aí do Vaticano II. Acho que o mundo começou pós-Vaticano II na década de 60, né? Mas vamos lá. Não se tratava ali do apoio à prevenção da gravidez, mas de liberar certas mulheres em casos específicos, como a necessidade de espaçar uma gestação por doenças ou por dificuldades financeiras extremas, a usar métodos estritamente naturais, como aqueles que se baseiam na observação de fluidos vaginais. Tabelinha, não. Eu, sinceramente, não me lembro mais o que é a tal da tabelinha, tá? Qual é a diferença entre o billing. Eu meio que coloquei os dois no mesmo balaio. Eu devia ter lido isso antes, me desculpe, mas eu não me lembro. Mas enfim, né? Mas mais uma vez ela mostra mais conhecimento sobre esse ponto do que muitos católicos, né? Porque veja aí que ela diz, né, que essa questão do billings, etc, é para usar em casos extremos, né? Uma situação de guerra, de uma pobreza extrema, alguma coisa fora do controle, e sob a orientação de um padre, ou em motivos de doença, a criança pode morrer porque a mulher está com uma doença séria, né? Mas hoje em dia se usa essas desgraças aí, inclusive se ensinam eu sei, tendo conversado com casais, que vai ensinar aí nesses cursos de matrimônio, pré-casamento, esses padres horrorosos, ficam ensinando a fazer. Uma coisa que não deveria ser nem ensinada, isso aí deveria ser trazido em um momento específico, quando a família mencionasse as circunstâncias, e o padre aí, com muita nuance e muita delicadeza, poderia aí aconselhar. Hoje em dia se ensina já para os casais a fazer essa desgraça desse billing como método contraceptivo, tá? Então isso daí, nesse caso, utilizado puramente, eu quero fazer sexo sem engravidar, você está pecando. Movimento conservador, mais uma vez, a porcaria da divisão, né, conservador, que adota, não um movimento conservador, um movimento católico, minha filha. Um movimento católico que adota tais ideias não se expande só no Brasil, mas em vários cantos, como nos Estados Unidos e na Polônia, afirma o historiador da religião Victor Gama. Que bom que os católicos verdadeiros estão aumentando em número. Isso é uma bênção. E eles não gostam disso. Detestam, né? Detestam. Quando adeptos a essa postura expõem sua coleção de filhos, olha como essa mulher fala, né? Então, para essa mulher, a galera está tendo filho para postar no Instagram e se mostrar, não é? Não é para trazer ao mundo filhos e filhas de Deus, né? Participar aí do ato, porque o ato da geração, ele é um ato que tem um fundamento, porque você está colaborando com Deus para trazer essa alma. Porque o homem e a mulher, eles são incapazes de produzir a alma humana, que ela é substancialmente imaterial, tem que ser criada imediatamente por Deus. Então você está colaborando diretamente com Deus, é algo transcendental. E essa mulher reduz isso daí, esse pessoal está fazendo isso para se mostrar no Instagram, basicamente. Olha isso, que nojo.
costumam causar espanto em um planeta com a natalidade tão baixa. Sim, causa espanto nos ímpios. Você quer irritar essa turma? Não precisa nem pregar nada. Tem uma grande família, viva de forma íntegra, vá à missa com frequência e você vai causar nojo e consternação nesses ímpios. Mas você estará dando exemplo. Você estará, quem sabe, trazendo pessoas à luz. Então, você não precisa fazer vídeo no YouTube, você não precisa ser inteligentíssimo, você não precisa, não que eu seja, tá? São duas categorias distintas, né? Você não precisa escrever livros, você não precisa, né, pregar na praça, simplesmente você pode dar exemplo. Essa é a melhor coisa que você pode fazer, é viver uma vida íntegra. Ter, no caso, se você for chamado ao matrimônio, né, aceitar quantos filhos Deus te mandar. E não necessariamente uma família que não tem muitos filhos, ela é pior por isso. Não, se ela está aberta à vida e Deus, por alguma razão, ela não dá àquela família um número elevado de filhos, não há problema, desde que você esteja sempre aberto à vida, ok? Aos 38 anos, a paulista Mariana Arasaki teve 10 bebês em 11 anos e espera gêmeas para setembro. Ela, que é influencer entre católicos pró-vida, diz: não somos ricos, corremos atrás, mas confiamos cegamente na providência divina. Isso é importantíssimo, porque é assustador, né, no mundo moderno que bombardeia a gente com esse ódio pelas grandes famílias, pela vida decente, né? Eu, quando era ateu, eu tinha nojo de famílias grandes, né? Eu ia com a minha irmã, quando eu visitava minha irmã e todos os amigos dela, e ela, inclusive, né, católicos e famílias numerosas, eu tinha aversão, né? Bando de coelhos primitivos. Eu tinha nojo. Por quê? Porque me foi ensinado isso daí, indiretamente. Né? Então, então, porque nós somos treinados a pensar dessa forma, realmente, né, às vezes é um pouco assustador. Mas Deus, Nosso Senhor, Ele fala, né? Não me lembro agora se foi qual evangelho, mas Ele diz, né? Por que vocês se preocupam com essas coisas, com dinheiro, o que você vai se vestir amanhã? Veja os lírios, né? São mais belos que qualquer um aí dos senhores, né? O passarinho, ele não fica preocupado no que ele vai comer ou deixar de comer, e Deus provém a eles. A divina providência está, né? Isso é inclusive a quinta via de São Tomás de Aquino, né, para mostrar que existe Deus, né? As coisas, elas tendem a um fim, mas a vasta maioria das substâncias na criação, elas não conhecem o seu próprio fim, mas Deus provém para elas, né, pela sua própria natureza criada, mas também pela providência. Então, ainda que nós, enquanto sejamos humanos, tenhamos nossos receios, aquela pessoa que vive em santidade, ela confia em Deus, né? Eu recomendo muito o livro de Santo Afonso de Ligório, A Conformidade com a Vontade de Deus. Eu, por exemplo, ainda não casei, mas é óbvio que às vezes eu penso, nossa, né, ter uma família numerosa, você fica apreensivo, mas isso são as nossas falhas, né? E o casamento, ele dá, obviamente, graças, né? E aquelas pessoas que confiam, eu conheço famílias em São Paulo, a cidade mais cara da América Latina, se não me engano, que tem aí 11 filhos, não tem não são ricos de forma alguma e estão bem, né? São vidas difíceis, é uma vida difícil, obviamente, com desafios, mas eles estão aí, né, em completa harmonia com Deus, né? Então é possível. Ah, não é impossível ter uma família grande hoje em dia. Não, eu conheço várias. Quase nenhuma delas é rica. Até no mais alto clero, a questão da quantidade de rebentos, olha sempre o desprezo, né? Foi alvo de polêmica. O próprio Papa Francisco, tido como um pontífice de olhar mais progressista, claro, né? O Papa Francisco tinha que aparecer em algum momento aqui, né? Já declarou que os católicos não devem se reproduzir como coelhos e precisam ser responsáveis. Logo depois suavizou o tom e declarou: sinto alegria de ver tantas famílias numerosas. Que um futuro próximo assunto tão crucial não fique adormecido nos escaninhos do Vaticano e possa ser trazido à luz sem tantos tabus. Eu não sei aonde o Papa falou isso daí, se é que ele falou, né? Não me surpreenderia de forma alguma que ele tenha dito isso, né? Mas lembrando, mais uma vez, para aqueles que não são católicos, que me acompanham em tudo, o Papa, para ser infalível, ele tem que falar ex cátedra. Isso foi definido no Vaticano I e as condições são bem específicas, né? Porque o Papa Francisco falou alguma bobagem em uma entrevista no avião que, portanto, nós católicos temos que segui-lo de forma alguma, né?
Então, sim, o Papa Francisco já falou asneiras adoidado, então não me surpreenderia que ele tenha falado isso daí, né? Mas veja que, obviamente, essa mulher ela está preocupada, ela não gosta que, né, os católicos, né, verdadeiros estão crescendo em número, ela detesta e ela quer esse assunto discutido, né, obviamente para suprimi-lo, né? Então é isso, né? Vejam que péssima reportagem, enviesada, mostrando aí o desprezo desse indivíduo, né? Mas acaba revelando muitas coisas, né? E de certa forma, em seu ódio e desprezo, ela acaba, em alguns momentos, mostrando que ela melhor compreende a verdade do que muitos católicos, né? E nisso não é surpreendente também, né? Porque o inimigo ele tem que conhecer aquilo que ele quer destruir, né? O demônio, Lúcifer, conhece a Bíblia de cor, né? Ele sabe mais teologia que a vasta maioria dos teólogos, né? Então, os inimigos, como essa mulher, também o fazem, né? Porque, de certa forma, elas servem exatamente a ele, Lúcifer, sabendo ou não. Então é isso. Não sei se os senhores gostaram desse estilo de vídeo. Eu poderia fazer vídeos similares com artigos evolucionistas, né? Seria mais próximo aí de mim. Antes de eu finalizar, eu vou repetir, né? A questão aí da ser aberto à vida é uma questão que se pode chegar com a luz da razão, que é algo bom, ser aberto à vida, que bloquear o fim do ato sexual é imoral, porque não permite o fim, né? É uma violência, né? Que leva aí, né? Até ignorando a questão do aspecto espiritual, leva né, a busca constante pelo puro prazer, a anuviação do intelecto, e você se comporta como um animal, até pior do que o animal, porque até o animal ele segue a sua natureza e ele se reproduz, né? Então esse ato aí nojento de assassinar o próprio filho, é óbvio, isso aí é uma coisa que pertence aos ímpios, né, que rejeitam a razão, esta que os aproxima de Deus mais do que qualquer criatura, né, tirando obviamente os anjos, e eles rejeitam isso daí para viver uma vida de busca pelos prazeres, né? Mas enfim, já está aí 40 minutos quase de vídeo. Tenha uma excelente noite, mais uma vez, feliz festa da Anunciação. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Fiquem com Deus.